Ok, na realidade eu penso que há muitas pessoas que pensam que nós precisamos de fazer igreja. Eu acho que não necessitamos de fazer igreja. Há muitas pessoas que confundem que uma fé é uma religião. Isto não tem nada a ver com religião. Acho que estamos aqui com o único e com o supremo propósito simplesmente de apresentar-nos tal como somos diante de Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, com a confiança de que Ele pode realmente fazer com que nós sejamos como Ele nos vê. E então aí é que está um milagre maravilhoso, porque Ele aceita-nos dessa mesma forma como nós nos apresentamos e Ele pode realmente transformar-nos tal qual como Ele nos vê, perfeitos. Amém? Diz à pessoa que está ao teu lado, nasci para isto. E a outra pessoa vai-te perguntar, para o quê? Há muitas pessoas que não entendem para o que é que nasceram. É uma das questões da humanidade. Os filósofos, alguns diziam que só sei que nada sei. E às vezes, eu gosto, por exemplo, é bom filosofar. Há algumas vertentes da filosofia que são bastante interessantes. Nasci para isto. Para quê? É uma interrogação. Vamos tratar de pedir a Jesus que nos responda através da sua palavra. Porquê? Há pessoas que passam por situações difíceis. Quase todos nós, na vida, temos que passar por alguma situação ou várias situações bastante difíceis. Aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que têm algumas dúvidas, aqueles que estão decepcionados com a religião, aqueles que estão decepcionados com a igreja. E a igreja e a religião nem sempre, de maneira nenhuma, perpetram a verdadeira imagem de Jesus Cristo. Eu creio que, na realidade, por vezes, a igreja e a religião têm realmente que arrepender-se e pedir perdão a Deus por não transmitir a verdadeira imagem de Jesus. Amém? Então, as pessoas, todos nós somos... Quantas pessoas é que não passaram provas na vida? Quem não passou provas, levanta a sua mão. Não. Todos passamos provas na vida. Hoje em dia, inclusive, o Ministério da Educação cada vez quer fazer mais provas às crianças, não é? Porque quer testá-los, quer prová-los, quer mostrar que são capazes, que são aptos. Enfim, provas e provas continuamente. E é engraçado porque quando o Dário, que está na África do Sul, falava sobre as provas, era a mesma escritura que eu tinha escolhido e se calhar vou ter que trocar a mensagem, mas enfim, vamos abrir as nossas Bíblias, ou provavelmente não, porque há várias versões bíblicas. Eu escolhi ler-vos não de uma versão bíblica, mas de uma paráfrase da Bíblia, que é a mensagem no livro de Tiago. E Tiago não era qualquer pessoa, ou seja, Tiago na realidade era o irmão de Jesus. Diz brother in arms. Ele era irmão de Jesus. E Tiago estava a escrever estas palavras numa altura na qual as pessoas que criam em Jesus Cristo, aqueles que professavam uma fé de encontro a todas as tradições que existiam naquela altura, aquelas pessoas eram perseguidas, eram tiradas às arenas de Roma, outras eram aos fossos dos leões, não podiam confessar a fé em Jesus Cristo, eram perseguidas e era tremendo. Então ele escrevia estas palavras de ânimo, e vou ler da paráfrase. Tu podes ler da João Ferreira de Almeida atualizada ou da Revista e Corrigida, mas vamos ler alguns versos, não muitos versos, ok? É possível que lemos a Bíblia? Não há nenhum problema que lemos a Bíblia. Quantos é que têm a Bíblia? Ok, levantem a vossa Bíblia. Eu também trouxe uma Bíblia. Ok. Vocês são espirituais. Vocês vão chegar ao céu primeiro, ok? Quando vocês chegarem ao céu, depois guardem lugar para os demais, porque os demais também vão lá chegar, ok? Não se preocupem. Mas vão guardando lugar. Já sei que vão ficar com os melhores, mas de qualquer das maneiras, guardem um lugarzinho para os outros. Então, diz a palavra do Senhor assim: amigos, quando lutas em aflições quando lutas e aflições vos atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. O que é que pensas desta afirmação? As lutas e as aflições. Diz à pessoa que está ao teu lado: tu achas que as lutas e as aflições são um presente especial? Pergunta-lhe isso. Vê lá se ele tem a capacidade de responder-te. Ou não, mas é que a pessoa não responda, simplesmente ficou com a resposta para ele, ok? Com uma luta e com um presente, que alguém te diga isto: a luta e a aflição, um presente especial. Tu dizes: não, estes tipos são uma seita. Aqui, não. Esta gente está louca. Não dá, aqui não venho.
lutas e aflições, presente especial. Okay, vamos continuar a ler as Escrituras. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até ao fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança vos ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o carácter de vocês. Será que é verdade? Creio que sim. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai, é com muita alegria que Ele vos ajudará. Ele vos ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. Tenham toda a coragem ao pedirem e acreditem de verdade sem pensar duas vezes. Noutras palavras, não duvidem. Os que duvidam quando oram são como as ondas do mar levadas pelo vento. Ok? Aqui já começamos a falar do surf, como estamos aqui em São Pedro de Estoril e havia ali já uma malta a agarrar umas ondas. E depois também vamos falar... quando já no livro dos Atos dos Apóstolos também vamos falar das primeiras pranchas de surf, que foi nomeadamente no náufrago de Paulo, ok? Hoje vamos virar-nos um bocadinho para as ondas. Não pensem que essa gente conseguirá receber alguma coisa do Senhor, pois nunca tomam uma atitude e sempre duvidam de tudo. Quantas pessoas é que passam a vida a falar acerca das atitudes dos outros, a falar acerca das vicissitudes da vida, mas nunca chegam a tomar uma atitude em relação aquilo que lhes vem à sua vida? Simplesmente mais uma pergunta. É bom inquirir-nos perguntas a nós mesmos. Quando os que estão numa pior melhorarem da vida, podem comemorar. E quando os ricos, de nariz empinados, aqueles que prosperaram, perderem tudo e tiverem a viver na pior, comemorem também. As riquezas têm uma vida curta. Hoje em dia as pessoas procuram prosperidade, procuram ser ricos, procuram que as coisas vão bem. Tudo isso é legítimo ou não é? É legítimo, ok. Não se pode confiar nela, neste caso, nas riquezas. Vocês sabem que o sol se levanta e aquece e o seu calor intenso faz as flores murchar. As suas pétalas secam e antes que se deem conta a sua bela aparência foi-se. É isso que acontece com as riquezas. Tudo é tão passageiro que quando todos começam a admirá-las, num piscar de olhos, já se foram. Noutras palavras, não centres a tua atenção naquilo que é passageiro, nomeadamente as riquezas. As coisas não nos fazem felizes. Mas dirá, sim, mas o dinheiro ajuda. Ou não, porque o dinheiro pode ser um bom empregado ou um mau patrão. Nomeadamente, costuma ser sempre um mau patrão, porque dificilmente fazemos dele um bom empregado. Aquele que encara as lutas, diz comigo, aquele que encara as lutas e as aflições e as supera, é um felizardo, é um abençoado. E é as pessoas assim, a gente assim, diz nesta versão bíblica, a paráfrase bíblica, a mensagem que neste caso ainda só está traduzida do inglês ao português brasileiro, ver se conseguimos fazer traduzi-la ao português, enfim, que eu não concordo muito com o acordo ortográfico, sem discriminar os nossos queridos brasileiros, que levam a língua portuguesa a muitos cantos do mundo. Eles receberão como recompensa a vida plena. Ok? Lemos a palavra de Deus? Lemos a palavra de Deus? Nós, nomeadamente, começamos por confundir as provas e as tentações ou as provas e as aflições. Ok? Vamos entender e começar a diferir umas coisas. Para passar uma prova, precisamos ter endurance. Para passar uma tentação ou uma aflição, precisamos de fazer o quê? Alguém que me ajude? Para passar uma prova, é como uma prova, vamos comparar com uma corrida, utilizando a analogia de Paulo, a carreira da fé. Para correr, o que é que a gente precisa de fazer? Então estamos assim um bocadinho mais rechonchudinhos, não conseguimos, precisamos do quê? Endurance. Temos que ganhar endurance para passar as provas. Mas quando estamos afligidos, quando estamos a sentir-nos tentados e precisamos de alívio, esse alívio vai chegar, porque a palavra de Deus ensina-nos que Jesus está disponível para os tentados, para todos, inclusive aos tentados. Ele não discrimina aquele que é tentado. Estamos aqui? Então, para encarar as aflições e as tentações, faz falta resistir. Diz comigo, resistir à tentação e à aflição.
Nomeadamente nós no seio das igrejas que estamos a dizer não, é que isto é a minha vida porque é o diabo que me está a tentar. Não é o diabo que te está a tentar, é que tu é que estás a tomar decisões estúpidas. Estás a tomar decisões estúpidas e essas tuas decisões estúpidas estão a permitir que tu sejas afligido, estão a permitir que tu sejas tentado. Vamos ver uma coisa, hoje em dia, quem é que tem Facebook? Quem é que usa o Twitter? E o Flickr? Ok, dá um abraço à pessoa que está ao teu lado, mas dá, a sério, dá um abraço, mas que dure mais, a sério, levantamos todos, levantemos todos, mas que dure mais que 7 segundos, 7 segundos, um abraço com mais que 7 segundos, que realmente significa a sério, dá, a sério, um abraço, mais que 7 segundos, porque isso é um verdadeiro abraço, ok, high five. Agora, por exemplo, este era um momento, simplesmente o que é que eu te quero explicar? Este era um momento, nomeadamente se tu tivesses uma terceira mão, fazias uma selfie, tal, e postavas. Nunca mostramos nada mais que o nosso melhor. Hashtag, our best. Não sei se me faço entender. Hashtag é aquela coisinha lá do telefone, numérico. Sempre queremos mostrar aos demais o nosso melhor, porque temos vergonha do nosso pior. Novidade, Deus aceita o nosso melhor e o nosso pior, porque Ele pode agarrar no nosso pior e transformá-lo em muito melhor do que aquilo que nós consideramos o nosso melhor. Porque normalmente o nosso melhor, grande parte das vezes, simplesmente é uma falácia que se seca com o calor do sol. Todos temos que passar por provas, temos que ganhar endurance e todos seremos afligidos ou tentados. Em seguida, nos versos seguintes, diz, não diga a ninguém que é tentado de parte de Deus, porque isso é mentira. Cada um é tentado das suas próprias concupiscências. Não vamos lá para aí. Agora, há aqui uma notícia excelente. Todos queremos confiar nas riquezas. Nomeadamente no seio das igrejas, dizem que temos que prosperar, é claro. Mas sabes qual é que é a verdadeira prosperidade? É uma coisa muito simples, não nos equivoquemos. Quando temos a Jesus, temos tudo aquilo que necessitamos. E diz, buscai primeiramente o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão por acréscimo, ou vos serão acrescentadas, conforme a versão bíblica. Então temos que entender aqui há uma excelente notícia, que aqueles que encaram as provas, aqueles que encaram as aflições e as tentações, diz que serão benditos, diz que serão felizardos, porque terão uma recompensa, e essa recompensa é a mesma recompensa que Jesus Cristo pronunciou. Em mim tereis vida, diz comigo, vida e vida plena. Enquanto que há muitas pessoas que andam a tratar de fotografar o seu melhor, mas o seu melhor não passa nada menos do que uma vida medíocre e do que uma vida sobrevivente. Deus chamou-nos para viver uma vida plena, não uma vida medíocre, não uma vida de sobrevivência. Diz comigo, nasci para isto. E dirás, para quê? Para quê que eu nasci? Para quê que eu nasci? Grande parte das pessoas, hoje em dia, está conotada a religião e está conotado Jesus para os fracos. As pessoas vêm a Deus, clamam a Deus quando estão numa situação de aperto. Vêm e procuram Jesus, não por aquilo que Ele fez, não por aquilo que Ele é, mas por aquilo que eles podem retirar dele. É totalmente equivocado. Significa que vão a Jesus numa atitude condicional. E no momento em que há uma situação um pouco mais difícil, por assim dizer, os ingleses dizem, como há uma música inclusive que tem um refrão que diz "The heat is on". Quando o calor aperta, então, nomeadamente, essas pessoas começam a perguntar, mas porquê é que eu tomei esta decisão? Mas porquê é que eu sirvo a Deus? Afinal as coisas não tinham que ser assim. Afinal, eu tinha que ter outras recompensas. Afinal, eu tinha que ser reconhecido. Afinal, não era para ser bem assim.
Mas diz comigo, eu nasci para isto. Para quê? Para ser provado e para ser afligido. Porque todos vamos ser provados, todos vamos ser afligidos e todos vamos ser tentados. Mas sabes porque é que nascestes para isto? Porque nascestes para caminhar com Deus. Nascestes e foste feito à imagem e semelhança de Deus. Nascestes não para que o mundo te complete, não para que os teus desejos e aquelas coisas que tu aspiras possam completar-te, mas para que Jesus faça de ti aquilo que tu deves ser, uma pessoa. A palavra em inglês é aquela que mais não consigo defini-la bem em português. Diz, Jesus will make you whole. Whole tem uma definição tão profunda, ou seja, Jesus farás-te pleno. Dará-te toda a plenitude daquilo que tu procuras, satisfazer-te naquilo que seja, é ser totalmente completo. Significa que podem chover picaretes em brasa que tu não deixas de ser aquilo que Jesus fez-te para tu seres. Independente das tentações, das provas, das aflições, serás aquilo que Jesus. Então tu podes dizer, eu nasci para isto, para caminhar com Ele. Podes até ter tido e podes estar a viver situações muito complexas. Podes até ter sido abusado no teu passado. Podes ter sido vítima de várias circunstâncias muito inócuas. Podes até ter sido tu fruto de uma infidelidade a pessoas que nunca conheceram os pais. Mas tudo isso não impede de que eles tenham nascido para isto, para serem resplandecentes da luz de Jesus, para caminharem com Deus, para terem uma vida plena, apesar das circunstâncias, apesar do passado, apesar de que muitas das coisas muitas vezes não nos sorriam, apesar de que as coisas muitas vezes pareçam simplesmente que o futuro é uma imagem tenebrosa. Se caminhamos e encaramos o futuro na perspectiva que Jesus é o nosso Senhor e nosso Salvador, que nele podemos confiar, então todas as coisas mudam e podemos dizer que com ele faremos proezas. Jesus disse aos seus discípulos, em João 16:33, ele não lhes prometeu que no mundo seria tudo, vocês comigo, isto vai ser uma maravilha. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci ao mundo. E aqui ensina-nos aquilo que Tiago estava a dizer, quando vocês estejam nestas situações, tenham gozo, tenham alegria, encarem isso como um presente, porque vocês, quando encaram essas situações, vão ser uns felizardos. Aquelas pessoas que estão simplesmente a gloriar-se nos seus momentos bons, tac, high five, flicker, face, põe um like, é passageiro. Passado um momento, a turbação de coração. Nenhuma prova pode deter aquilo para o qual eu nasci. Nasci para servir a Deus, nasci para estabelecer o reino de Deus, nasci para ser a luz de Cristo Jesus, para que a sua luz resplandeça em mim. E quero simplesmente hoje, rapidamente, falar sobre 3 coisas que necessitamos aprender, que nos ensina a Bíblia, numa história simples, acerca da primeira prancha de surf do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 27. As coisas vão aquecer. As coisas vão se tornar difíceis. Os momentos que nós consideramos que estamos a receber e que o vento vai em popa, aqueles momentos que nós considerávamos ainda há uma década atrás, que uau, estamos numa maré de prosperidade para toda a Europa. Os momentos viraram-se ao contrário. Mas isso não impede que nós não tenhamos nascido para isto. Nascido para quê? Para enfrentar a provação, para enfrentar a aflição e receber a recompensa de ser um felizardo. Por isso, a palavra de Deus em Paulo, não em Paulo, mas sim em Atos, capítulo 27, e tenho que ir aqui à Bíblia, a mensagem, a partir do verso 21, e vou parafrasear uma vez mais, vos digo que estou a ler da Bíblia, paráfrase, a mensagem. Naquela altura, Paulo encontrava-se preso num navio. E diz, quando chegou aquela 14ª hora da noite,
Numa versão bíblica diz que eram impelidos de um outro lado, no mar Adriático, pela meia-noite suspiraram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Perdão, já estou a ler o 27, já estou a ir muito para a frente. Havia já muito, não se comia, pondo-se em pé no meio deles. Disse então Paulo: amigos, vocês deviam ter ouvido em Creta, poderiam ter evitado esta provação, mas agora não há como desistir. Entre nós, ok? Aqui vamos ter assim vamos ser honestos entre nós? Podemos ser honestos por um momento? Quantas vezes... É ou não é detestável ouvir alguém dizer-te: eu não tinha dito? Hã? Quantas vezes é que já disseram: eu não tinha dito? Hã? É agradável? A sério, é super desagradável. Uma pessoa não quer ouvir. Não quer ouvir. Eu não tinha dito? Mas agora há aqui uma coisa que nós temos que concluir todos. Uma vez que a fizestes, já não há volta para trás. Só há que ir em frente. Então há que encarar. Não há volta para trás. Eles estavam a falar disto porque já não havia mantimentos. Ou seja, a situação era tão difícil que não havia mantimentos que se pudessem cozinhar no barco. Estavam a falar de paparoca. E nós muitas vezes tomamos muitas decisões. Nem todas elas são aquelas decisões mais acertadas. Por muitas das coisas que fazemos, nada fazemos que não fazemos com Deus. Então o que é que acontece? Pois não há volta para trás. Mas calma, não se pode desistir. Mas a grande parte daquelas pessoas que enumeram ou que dizem que têm uma fé em Jesus Cristo, a primeira coisa que querem fazer e que muitos fazem é desistir. Não, agora já não. Eu vou desistir. Afinal, Deus não é bom. Aqueles que dizem que é bom, não é bom, é uma falácia, então desistem. É só religião, o que os pastores dizem, aquilo é tudo mentira e as pessoas desistem. Mas não há como desistir, porque agora em diante as coisas vão melhorar. Paulo diz-lhes que as coisas vão melhorar e dá-lhes uma esperança. E continua a falar, então diz, agora garante que nenhum de nós se vai perder. Agora quando dizem que as coisas vão melhorar, o que é que tu queres que melhore? Normalmente as pessoas querem que melhore o quê? Monetariamente, não é? Que haja mais euros para poder... viver, não é? Querem mais euros, querem uma melhor posição social, querem reconhecimento, querem aceitação na sua comunidade, mas Paulo não estava a falar acerca disso. Paulo estava a dizer, rapaziada, as coisas vão melhorar, significa que ninguém se vai perder. Porque o que é que aconteceu? Alguém que me ajuda, algum teólogo que me ajuda, o que é que aconteceu aqui nesta viagem? O que é que aconteceu? O barco foi todo destruído. Mas realmente, podíamos considerar isso uma situação melhor? Imagina que tu vais a navegar num cruzeiro. De repente não podes comer. Claro, já não podes voltar atrás, está no meio do cruzeiro, como é que vais fazer? Vais-te atirar ao mar, alguns nem sabem nadar. Não sabem nadar. Nem sabem fazer pranchas de surf no cruzeiro, como é que se vão fazer uma tábua para se atirar? Pois, o que é que se passa nos cruzeiros normalmente? Os botes de salvação nunca são suficientes de acordo aos passageiros que há. É sempre um grande problema. Passou no Titanic, continua a passar hoje em dia nos cruzeiros novos. Então o que é que não há volta para trás? E depois aparece alguém, um louco qualquer, um tipo que é evangélico, que vai a uma igreja qualquer, um daqueles que tem assim pinta assim de radical e diz: epá, não te preocupes, meu, as coisas vão melhorar, vai ser mais fixe. E tu, epá, vai haver papoca, vai ser fixe, afinal bem, hoje já vai haver jantar, fixe. A tempestade vai parar, vão vir melhores dias. É a cabecinha a pensar, é para o problema familiar que já vou deixar de ter. Começam as pessoas já, a zanga que tive ontem com a Maria, lá no Convés, vai deixar de existir. É para aquelas coisas todas que as pessoas começam a pensar. Mas diz-te assim, não se vai perder ninguém. Então tu começas logo a somar aquelas pessoas que têm um QI um bocadinho mesmo abaixo da média e dizem assim, ok, ninguém se vai perder, então isto quer dizer que provavelmente o navio é capaz de afundar-se. Vamos continuar, ok? Na noite passada um anjo de Deus apareceu a mim com um anjo... Então, quando aparece um e que diz, um anjo de Deus veio a mim falar-me, o que é que tu pensas? Este deve ter bebido 1 litro de vinho de pias, estava estragado e está... Não desista. Disse-me o anjo de Deus, a falar até ainda quando as pessoas... O anjo de Deus disse-me a mim, e dizem o nome pessoal delas, dizem o anjo de Deus disse-me a mim, então diz, aquele vinho estava mesmo mal, pá. Ou se calhar depois do vinho ainda bebeu mais 3 ou 4 licores beirãos e depois não estava contente, ainda bebeu mais um gin tonic, só daqueles que dão lá não sei o quê, ou mais uma caipirosca e um caipirão e não sei o que mais. Então aquilo, problema, este tipo é um alcoólico, pá.
Como você então disse, você ainda vai ter que estar na presença do César, na presença do Passos Coelho e da Merkel e daquilo tudo, e todos os que viajam com você também se vão salvar. E tudo, quando as pessoas te dizem estas coisas, então tu começas, soa difícil. Portanto, prezados amigos, coragem, creio que Deus fará exatamente aquilo que prometeu. E estas coisas às vezes soam-se um bocadinho plástico, mas vamos naufragar. Esta parte é que... Mas até aqui, como antes disse, as coisas vão melhorar. Até aqui, uma pessoa ainda engole ainda engoles a pomada. Mas quando chegas ali, mas afinal, apesar de tudo isto, vai naufragar o navio, vai naufragar. Tu dizes, mas espera lá, estás a dizer vai melhorar? Estás a dizer que apareceu-te o anjo que te disse e tal, e Pascoal, e agora estás-me a dizer que o navio vai ao fundo? Então, mas afinal, o que é que tu me estás a dizer? Como é que esta coisa é? Afinal, tu estás a dizer uma coisa que isto vai melhorar e a seguir vais dizer que o navio se vai afundar, então começas a ver que aquilo que tu suspeitavas é aquilo que o outro está-te a dizer, não? Que afinal o navio... Na 14ª hora, à noite, a deriva, em algum lugar no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros perceberam que estavam a aproximar-se de terra, então aquilo... provavelmente vamos chegar à terra, ainda havia aquela última derradeira esperança, provavelmente vamos... Sondaram o fundo do mar e estavam a uma profundidade de 36 metros. Pouco depois... de 27 metros, temendo a colisão com alguma rocha, lançaram as 4 âncoras. E aí, de repente, todos se fizeram cristãos. Todos começaram a orar. Claro, isto é uma paráfrase na Bíblia, cada um orava ao seu Deus, etc. Alguns, claro, eram panteístas, cada um para o seu lado. Não é? Uns é o Alá, outro era Krishna. E alguns marinheiros tentaram fugir do navio. Não desistas. Agora quero dizer aqui uma coisa acerca... No barco em que tu estás, que se chama a vida, que vivemos, ok? Tem cuidado com quem é que te ligas. Bom dia. Diga bom dia como o campo, no campo. Porque, sabes como é que eu te dava uma profecia muito certa acerca do teu futuro? Eu diria-te assim, vem cá e traz-me os teus 5 melhores amigos. E estaria 15 minutos com os teus 5 melhores amigos. E automaticamente diria-te aquilo que iria passar-te nos teus próximos 5 anos. Sem necessidade de proclamar-me profeta. Porque, na realidade, tens que ver com quem é que te ligas. Porque vais ter sempre amigos... Hashtag nos bons momentos. Quando apareces de limusine, quando tudo vai bem, quando há euro, dólar, quando há Kwanza, Metical, Rand, tudo vai no flow. Quando a coisa não está no flow, quando já não andas de limusine, quando já não andas de carro, tens que andar de autocarro, então aí começas a ver que os atiram as âncoras e começam a saltar do navio. Olá! E alguns nem te falam. Porque a coisa aqueceu. Então cuidado com quem te ligas, porque deves estar ligado com pessoas que têm uma verdadeira fé arraigada em Cristo Jesus, que quando tu estás na sarjeta vão estar contigo. E quando tu estás no pináculo da tua vida vão estar contigo. E vão sempre proclamar-te a boa notícia do Evangelho, apesar de que estejas em tentação ou em provação. Então, Paulo permaneceu a manobra e disse ao centurião e aos seus soldados, se estes marinheiros não ficarem no navio, Paulo disse ao soldado, passa esta malta, começar a atirar, cuidado, porque então vamos... todos nós naufragar. Então os soldados cortaram as cordas dos botes e deixaram. E perto do amanhecer, Paulo reuniu a tripulação, os passageiros e propôs de jejum. Ok, este é o 14º dia que estamos sem comida. Nenhum de nós comeu, mas insisto, agora comam qualquer coisa, um prato de cornflakes, qualquer coisa. Porque alimenta-te da palavra de Deus. Escolhe os teus amigos. Alimenta-te da palavra de Deus. Alimenta-te. Lê a Bíblia. Mas eu não acredito. Não interessa. Lê a Bíblia. Não acreditas? Não interessa. Leva uma Bíblia e lê a Bíblia. Não interessa se acreditas ou se não acreditas. Lê a Bíblia. Porque a palavra de Deus é viva. Ela gera vida. E mesmo que não acredites, aquilo que eu te vou dizer é que terminarás por acreditar simplesmente porque vais ler a Bíblia. E ninguém sequer precisa de pregar-te a palavra. Porque ela é viva.
gera vida. É uma espada de dois gumes, penetra até o mais profundo e ela gera vida. É incrível! Eu tinha um problema com ler a Bíblia, mesmo quando conhecia ao Senhor Jesus. Não custava-me, estava sempre a tratar de ler aquele salmo mais pequeno, aquelas coisas mais pequenas. E hoje, ainda por cima, como estamos numa geração tátil, hoje trouxe uma Bíblia de papel, mas gosto mais dos táteis, do visual, do áudio. Lê a Bíblia. Lê, alimenta-te, come. Vais precisar de força, porque o resgate que está diante de nós garante que vocês sairão dele sem um arranhão. Partiu o pão, deu graças a Deus e contribuiu. Então todas as pessoas, depois da refeição, estavam todos satisfeitos. A Bíblia, a palavra de Deus, porque nem somente de pão viverá o homem, senão toda a boca se sai da palavra de Deus. Então estavam todos satisfeitos. O navio foi aliviado do seu peso, mais uma vez, agora da carga dos grãos. Ao raiar do dia, ninguém reconheceu o lugar, mas estava numa baía com uma bela praia. Decidiram levar um navio para a praia, cortaram as âncoras, soltaram o leme, seguiram o vento, mas não deu certo. Ainda longe bateram no recife e o navio começou a partir. Os soldados decidiram matar os prisioneiros para que ninguém pudesse escapar a nada. Cruel. Mas o centurião, aquele que tinha que guardar a Paulo, Deus faz sempre o reverso das coisas. Decidiu salvar a Paulo e impediu-os que matassem todas. Então ordenou que todos aqueles que sabiam nadar pulassem ao mar, que não sabiam deveriam se agarrar a alguma prancha. Fizeram a primeira prancha. Não foi ali na Ericeira, não era semente, não foi as outras, as Poland, que também são feitas aqui em Portugal, não foi feita na Austrália, nem na Califórnia. Foi feita aqui. Primeira prancha que menciona a Bíblia. Ok? Glória a Deus. E todos conseguiram chegar à praia. Ok? Long story short, 30 minutos e vou-te simplesmente... As amizades. Um ditado português diz: vem bem, diz-me com quem andas e te direi com quem és. Faz um inventário dos teus amigos e certifica-te que os amigos que tu tens, quando tu vais para a sarjeta, estejam dispostos a ir contigo para a sarjeta. Certifica-te. Porque há muitos que simplesmente querem ir contigo quando tu estás na mó de cima. Quando as coisas estão a ir ao fundo, é que na realidade vês quem são os teus verdadeiros amigos. Come da palavra de Deus. Gera vida. Há muitas coisas que aparentemente estão determinadas para afogar a tua fé, estão determinadas para que inclusive parece que vão terminar com o teu viver, mas quando tu entendes que nascestes para isto, nascestes para encarar as provações, nascestes para encarar as aflições, não é a aflição, não é a tentação que vai determinar o resultado da tua vida, é a forma em como tu a decides encarar. Estamos aqui? Podes fazer Twitter essa frase, não há problema. Deus está à procura de homens e de mulheres que nesta geração não se escondam das provações nem das tentações. Que simplesmente decidam-nas encarar nas suas fragilidades, acreditando num Deus para o qual tudo é possível. Três coisas que estão nesta história. Três coisas que estão nesta história que deves fazer, que devemos aprender a fazer quando as coisas aquecem. When the things get tough, the tough get going. Sabes o que é que significa isto em português? Quando as coisas ficam duras, os duros começam a fugir. Então vamos falar da primeira, contradizendo exatamente os ditados do mundo. Quando as vês vir, não fujas. Primeira coisa a fazer. Quando vês vir as circunstâncias são adversas, quando tu vês vir que vem uma provação, vem uma tentação, não a fujas. Não fujas delas. A palavra de Deus diz: não vos surpreendais do fogo da prova. A palavra de Deus diz: não ignoreis nenhuma das maquinações do inimigo. Quando as coisas correm mal, simplesmente encaras. Quando há catástrofes, parece que é o fim de tudo. Não é o fim de tudo. É simplesmente o princípio de uma nova temporada. Encara. A atitude de Paulo foi ver que vinha e permaneceu. Não saiu do barco. Imagina se Paulo tivesse saído do barco, o que é que acontecia? O que é que acontecia?
Tinham morto todos. Tinham morto todos. Se Paulo tivesse fugido, porque a razão pela qual todas aquelas pessoas foram salvas foi porque existia uma pessoa com uma atitude de dizer: eu nasci para isto. Eu não nasci para fugir disto. E grande parte dos cristãos tem uma atitude: eu quero fugir disto. Eis-me aqui para as missões. Não, isso é para outros. Eu fico aqui a orar por eles. Não. Missiones. Não. Eu mando-lhe contentores. Eu dou-lhe as minhas limosna. Eu dou-lhe as minhas sobras. Deus não quer as tuas sobras. Deus quer o teu todo. Nasci para isto. Nasci para ser a imagem e semelhança de Deus. Nasci para viver a plenitude que Deus inaugurou para que eu vivesse. Nasci para viver na novidade de vida para a qual Jesus Cristo inaugurou um caminho, mesmo quando eu sou muito torpe, porque sou muito torpe, ou seja, sou muito torpíssimo. Eu não sei como é que cheguei ao 11º ano. E vamos, não sei. Enfim. Eu às vezes não sei como é que consigo ler certas e determinadas coisas. Às vezes nem sei falar. Enfim. Nasci para isto. Não fujas. Não desistas. Todos os dias vais possivelmente ter que encontrar com a opção de ter que encarar ou fugir. E o que é que vais fazer? Aquele que encara confiando na capacidade de Deus será um bendito, será um felizardo. E o que diz aqui a Escritura em Tiago, o irmão de Jesus Cristo, a sua recompensa é vida plena. Lê a Bíblia. Foi o conselho que eu te dei. A Bíblia, há muitos cristãos que dizem: não, eu vou ler a Bíblia para que Deus me ame mais. Eu vou ler a Bíblia para agradar a Deus. Não. O motivo pelo qual nós devemos ler a Bíblia não é para que Deus nos ame mais, é porque nós amamos mais a Deus. É o contrário. Nós decidimos amar a Deus? Não. Ele decidiu amar-nos a nós. Primeiro, o reverso de todas as coisas. Segundo ponto. Quando o vês vir, não desiste. Perdão? Não fujas. Permanece. Segundo ponto. O que é que fez Paulo? Vês as situações e passa pelas situações. Vê e não fujas. Vê e permanece. Não desistas. Não te surpreendas. A palavra de Deus diz aqui que a prova da nossa fé opera a paciência, opera frutos da nossa vida. Porque se nós desistimos, vamos a ver, nós não temos a mínima ideia o que é que Deus vai fazer através de uma provação. Não temos a mínima ideia. Porque é que começamos logo a queixar-nos contra a provação? Ou contra essa situação, ou contra essa aflição? Porque é que eu estou metido no meio desta situação? Mas se eu amo tanto a Deus, se eu sirvo a Deus, porque é que eu isto? Ai. Porquê? Se ainda não sabes o que é que Deus vai operar na tua vida com isso. E se Deus tudo aquilo que fez é bom, em suma, conforme diz a palavra de Deus em Gênesis, é muito bom. E se a Bíblia ensina em Romanos que tudo concorre para o mal, não. Ajudem-me lá que eu faço nas Escrituras da mente. Para o bem do quê? Daqueles que amam. Não diz que é daqueles que fazem muitas coisas para Deus, não diz que é daqueles que dizimam, não diz que é daqueles que estão convertidos há 50 anos, não diz que é daqueles que amam a Deus, que foram chamados conforme o seu propósito. E aquilo que eu quero dizer é que todos foram chamados conforme o seu propósito. Porque Jesus Cristo não veio para uma etnia em especial, Jesus Cristo não veio para a igreja em especial, Jesus Cristo veio para todos aqueles que acreditem, não na igreja, mas no seu. É que às vezes dá-me um freeze. Nome. É completamente diferente. Não acredites em mim, acredita em Jesus. Ok? Eu não estou aqui para que tu me digas, estou aqui para que tu acredites simplesmente em Jesus Cristo, na sua obra consumada. E se tu tens a mesma atitude de Paulo, ver e não fugir. The things get tough, the tough stays.
And face it. Os duros, que veem as coisas endurecer, permanecem e encaram as coisas, mesmo que eles sejam duras, ou que sejam quentes, ou que sejam... Enfim, Paulo não fugiu. Paulo viu e passou toda a situação. E isso fez com que todas as pessoas naquele barco fossem salvas. Chegaram à terra. Ele não. Deus estava a fazer algo. E Deus está sempre a fazer algo. E não foi Deus que criou necessariamente aquela situação, porque então porquê é que Deus permite que... é incrível, há pessoas que dizem, então porquê é que Deus permite que tantas pessoas morram injustamente? Tens resposta para essa? Tens resposta para essa? Eu tenho. A causa da maldade do homem. Cada decisão que cada pessoa toma à face desta terra, a qual se chama mundo, com qualquer espaço geográfico, é em efeito dominó. Alguém tem que pagar as consequências. E aí não involucra a Deus. Aí chama-se livre arbítrio. Então, lendo Atos 28, fazendo uma longa história de Atos 28, então chegaram aí à costa e foram à ilha de Malta. Eu gostava tanto de ir à ilha de Malta e aquelas ilhas gregas a fazer um cruzeiro, tal, como fez Paulo. Aquilo era giro, à brava. O meu pai ia há muitos anos. Não ia pelas melhores razões, mas enfim. Já lhe perdoei. E, inclusive, consegui fazer com que ele chegasse aos pés do Senhor. Assim. O mérito é de Deus, não é meu. Enfim, e tendo escapado, no verso 1, souberam que a ilha se chamava Malta e os bárbaros usavam como chão pouca umidade. Então, havendo Paulo juntado uma quantidade, punham-nos no fogo. Então o que é que Paulo? Juntaram-nos, eles viram os bárbaros e tiveram algum medo, então os bárbaros juntaram madeira, fizeram uma fogueira e Paulo era cristão, teve uma boa atitude cristã, não é? Como qualquer cristão tem, como todos vocês têm, não é? Quando vê alguém fazer uma coisa, vão logo ajudar-lhe e tal. Não, eu ajudo-lhe, minha senhora, eu ajudo-lhe a carregar os sacos, não é? É normalmente, eu sei que tu fazes isso todos os dias, quando vês alguém em dificuldade, corres logo a ajudar-lhe, não é? Quando vês alguém a pedir na rua, independentemente de quem seja, não é? Dizes, não, eu vou-lhe dar, não, eu não lhe dou, que é por causa da droga. Não, tu não pensas isso, não são algumas pessoas. É de outra igreja, não é desta igreja aqui. Então, dás, não é? Porque dás e não retens a tua mão de dar, porque, enfim... são coisas bíblicas que às vezes está escrita em algumas bíblias, não sei se calhar na minha ou na tua, não sei. Então o que é que acontece então aqui? Paulo foi, e o que é que aconteceu? Quando ele estava a juntar para fazer a fogueira, aconteceu que havia o quê? Ajudem-me aqui alguém que sabe esta história, porque tem 42 minutos, tenho mesmo de terminar, só tenho mais 5 minutos. O que é que aconteceu? Uma serpente, de repente, clac, mordeu-lhe. O que é que fez Paulo? Sacudiu. Sacode um bocadinho. Sacode, não tenhas problemas. Sacode, man, sacode o assento. Esses assentos são confortáveis. Às vezes até quando me assentei até me dá vontade de dormir. São confortáveis. Sacode um bocadinho. Ele sacudiu-a. Sacudiu-a. Mas eu quero relatar-te aqui só uma coisa, para te dar aqui um pensamento, só um pensamento para tu levares para casa e meditares, não é? Então, diziam uns aos outros, certamente este homem é homicida, visto como escapava do mar, a justiça não o deixa viver. Normalmente, nós temos a tendência sempre a pensar dos outros o quê? Aí uma alma honesta, fogo. Temos sempre a tendência a pensar mal dos outros, e principalmente quando são pessoas que estão em destaque. Normalmente, quando são aquelas pessoas que saem sempre na fotografia, a gente diz assim, este é má pinta! Nunca penses mal dos demais. Quando vem um mau pensamento, ora pela pessoa. Não sabes o que é que ela está a passar. Nem muitas vezes sabes quem ela é. Não tens sequer uma ponte construída com ela. Ora por ela. Tem esta tendência, não te preocupes com a tendência, ora por ela. Deus é quem faz a obra na vida das pessoas. Ok? E quando a serpente te morde, não paralises. Sacode-a! Porque esse é o terceiro ponto. Shake it off. Vai para uma música agora nova do Shake it up, baby. Essa é a antiga. Twist and shout. Essa é do meu tempo, é dos 80. É da M80, que às vezes diz... escuto no carro, shake-a, sacode. Sacode-a. Sacode a serpente porque ela vai continuar a vir.
e continua a pôr lenha naquela fogueira. E aquela fogueira, tu nascestes para isso. Para que faças uma fogueira, e essa fogueira é o fogo de Deus. O fogo de Deus que ilumina, que aquece. E continuou. E ele esperava que viessem a lutar, a cair, a morte. De repente, o líder daquela aldeia, e o que é que aconteceu? Foi Paulo. Paulo foi porque o líder daquela aldeia estava a morrer. Ele foi, orou por ele, e o que é que aconteceu? Naquela terra, todos se salvaram. Porque Paulo sacudiu a serpente e, roubou, olhou, roubou, continuou, cumpriu, disse: eu nasci para isto. Não há mordidela de serpente que me paralise. Sacode a serpente, porque ela, cada vez que te morde, ela vai continuar a vir. Se te paralisa, paralisou, com medo. Ai, não, já não me mexo, mais outra provação. E não julgues que, não permitas, não vivas em base que o criticismo dos outros definam quem tu és. Não permitas que seja a bajulação dos outros definam quem tu és. Não permitas que seja a tua necessidade de afirmação em relação aos outros definam quem tu és. Vive somente com o único desejo de resplandecer a luz de Jesus e dizer ante qualquer circunstância que esteja diante da tua vida, seja ela uma tentação, uma provação, dizer: eu nasci para isto. Eu vejo-a vir e não fujo. Eu vejo-a e passo por ela, não desisto. Ela morde-me, eu sacudo-o e continuo. Ela volta-me a morder, eu sacudo-a e continuo. Não vou desistir porque eu entendi que nasci para isto. Não podemos seguir numa postura de esconder-nos aqui numa barraca e chegarmos a segunda-feira, uma barraca com a boa expressão, neste local, chegarmos a segunda-feira e a postura muda. Temos que continuar a ter a chama. Foste chamado para fazer uma fogueira para que muita gente possa ver a luz de Jesus. Não podes controlar aquilo que te acontece, mas podes controlar aquilo que se te apega. Podes controlar que aquilo que te morda fique em ti ou seja sacudido. Tu podes controlar isso. Diz comigo: eu vou ver e não fugir. Vou passar pelas circunstâncias e não desistir. Não vou ser definido pelo que dizem ou pensam de mim ou aquilo que eu quero fazer para ser aceite pelos demais. Mas eu vou ser definido pelo que Jesus fez e pelo que a palavra de Jesus diz acerca de mim. Eu não vou permitir que coisas, serpentes, se peguem a mim. Vou sacudi-las e vou seguir. Vou dizer: eu nasci para isto. Eu nasci para ser um filho de Deus. Eu nasci para resplandecer a luz de Jesus Cristo. Eu nasci para que Jesus, põe-te em pé. Eu nasci para que Jesus Cristo seja o Senhor da minha vida. E eu quero fazer-te um chamado. Não interessa o estado em que tu estás, aquilo que tu fazes, naquilo que tu crês. Primeiro quero dizer-te, se estás aqui pela primeira vez, quero convidar-te a que sigas a vir. Vem a esta igreja. Se não vens a esta igreja, vai a qualquer outra igreja. Se não tens uma Bíblia, arranja uma Bíblia. Lê a Bíblia. A palavra de Deus gera vidas. A palavra de Deus muda a tua vida. Tu nascestes para ser filho de Deus. Tu nascestes para ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. A palavra de Deus ensina: se nós acreditamos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, cremos então no nosso coração para a justiça, fazemos confissão com a nossa boca para a salvação, recebemos a salvação em Jesus Cristo. Em Lucas 19 conta, fechei no outro dia exatamente uma pregação com isto, conta acerca de Zaqueu. E a salvação é urgente. É urgente. Todas as pessoas necessitam ser salvas. Não podem comprar a salvação, podem comprar roupa, podem comprar comida, podem comprar viagens, mas não podem comprar a salvação. Não podem chegar à salvação por nada que façam, por serem boas pessoas, por serem bondadosas, por darem
esmolas na igreja, não podem comprar a salvação sequer por irem à igreja. Não. Não é por isso. Mas podem ser salvos, tomando a atitude que Zaqueu tomou. Ele subiu a uma árvore de sicômoro para ver Jesus Cristo. E Jesus Cristo disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, significa é urgente. Desce depressa. Disse-lhe: desce, desce. Desce significa reconhece que necessitas de Jesus. Reconhece que não consegues encarar a vida por ti mesmo. Reconhece que tudo aquilo que aprendestes e segues a querer na vida por ti mesmo não consegues. Necessitas alguém. Não necessitas uma religião. Não necessitas uma terapia de autoajuda. Eu não estou-te a falar de autoajuda. Não precisas um grupo dos NAs ou dos AAs ou livros de autoajuda. Necessitas de um livro da vida. Necessitas do autor e consumador da vida. Chama-se Jesus Cristo, o Nazareno, que foi à cruz do Calvário por ti e por mim. Ele diz: desce, desce, humilha-te, reconhece que necessitas de mim. Quando? Hoje, agora é tempo de salvação. Porque tu tens um propósito, seja como sejas. O teu problema às vezes pode ser um problema de alcoolismo, pode ser um problema de identidade, pode ser um problema às vezes de frustrações que tenhas desde o passado. Seja qual seja o teu problema, Jesus Cristo é a única solução. Jesus Cristo é a única solução. Não é nenhuma religião senão Jesus Cristo. Hoje. E Jesus Cristo disse-lhe: desce, pressa. Porque hoje, agora, não amanhã, não qualquer dia, vou pensar nisso, irmã, vou pensar nisso. Não, hoje, é agora, hoje, é dia oportuno, é dia de salvação. É dia, se queres renovar a tua aliança com Jesus Cristo, hoje é dia de salvação. Não daqui a bocadinho, não, é agora, é urgente, é necessário que reconheças, não é amanhã, é agora. E vai ser permanente, porque Jesus Cristo disse: hoje eu vou pousar na tua casa. Eu vou para ficar na tua casa. E ele disse-lhe então: hoje veio salvação à casa de Abraão. E depois posteriormente disse: porque o Filho do Homem veio a buscar e veio para salvar aquilo que se tinha perdido. Muitos pensam que estão achados, mas estão perdidos. Necessitam a Jesus Cristo. E digo-te uma coisa: é social. Foi na casa do homem, um homem proeminente. Zaqueu tinha dinheiro, era rico, era reconhecido com um status social importante, era odiado por muitos. Pode ser amado, pode ser odiado, mas uma coisa que eu te posso dizer, socialmente ou não socialmente: Jesus Cristo ama-te. Independentemente de qual seja o teu estado, independentemente de qual seja a tua condição. Trata de visualizar uma pessoa que foi à cruz do Calvário, totalmente açoitada, toda ensanguentada, perfurada no seu costado. Não é possível, nenhuma pessoa poderia fazer isso por mim, mas Jesus Cristo fez por ti. Fez porque te amou, fez porque não considera o teu estado, fez porque Ele não considera a maneira daquilo que tu possas fazer para agradar-lhe, não te interessa. Ele quis agradar-te a ti, Ele quis amar-te a ti, Ele quis pagar o preço de todos os teus pecados. Ele quer amar-te incondicionalmente como te amou na cruz do Calvário. Somente tens que aceitar a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. E Jesus Cristo é Senhor ou de tudo ou nada. Ou de tudo ou de nada. Jesus Cristo, agora mesmo, vou contar até 3. Até 3. Há uma: Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia por amor a ti e a mim, para que todo aquele que nele creia não seja condenado, mas tenha vida eterna. 2. Agora, hoje é dia e dia de salvação. Hoje é dia que possas confessar